Você já sentiu o seu coração disparar do nada, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo quando aparentemente está tudo normal? De repente o peito aperta, a respiração encurta, a mente começa a correr mais rápido que o corpo e você nem consegue explicar o motivo. É como se um alarme invisível tivesse sido ativado dentro de você. E quanto mais você tenta se acalmar, mais parece que o corpo entra em estado de alerta. Talvez isso tenha acontecido hoje. Talvez esteja acontecendo agora. E o mais difícil não é só a sensação física, é o medo que vem junto. O que está acontecendo comigo? Por que meu coração não desacelera? Será que isso vai piorar? E enquanto essas perguntas ecoam, a ansiedade tenta assumir o controle. Mas deixa eu te perguntar algo com toda sinceridade. E se o seu corpo não estiver te traindo? E se ele estiver apenas refletindo algo que sua alma vem carregando em silêncio? Porque muitas vezes o coração dispara quando a mente está sobrecarregada, quando o medo do amanhã cresce sem você perceber, quando preocupações acumuladas começam a pesar. A Bíblia diz, em Filipenses 4:7, que a paz de Deus guardará o coração. Não é interessante que a promessa mencione exatamente o coração? Não fala apenas de pensamentos, nem apenas de sentimentos. Fala de algo que pulsa, que bate, que sente. Existe uma paz espiritual capaz de tocar o físico. Existe uma presença que não apenas consola a alma, mas acalma o corpo. E talvez o que você esteja precisando hoje não seja apenas descansar, mas aprender a acessar essa paz que excede todo entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias externas. Uma paz que não espera o problema acabar para agir. Uma paz que começa dentro e depois alcança tudo ao redor. Mas antes de falar sobre como essa promessa funciona na prática, precisamos entender por que o coração reage dessa maneira e o que realmente está acontecendo por trás dessas crises silenciosas que ninguém vê. Agora deixa eu te dizer algo que pode parecer estranho no primeiro momento. Talvez o seu coração não esteja disparando porque você é fraco. Talvez ele esteja reagindo porque você ficou forte demais por tempo demais. A verdade contra-intuitiva é essa. Muitas crises de ansiedade não começam no medo, começam no acúmulo. Você engole preocupações, você segura emoções, você finge que está tudo bem. Você continua funcionando, trabalhando, cuidando de todo mundo, mas por dentro está exausto. E o corpo, que é honesto, começa a falar quando a alma decide ficar em silêncio. Percebe como isso muda a perspectiva? Em vez de enxergar esse coração acelerado como um inimigo, talvez ele seja um sinal, um alerta amoroso dizendo: você não precisa carregar tudo sozinho, porque o problema nem sempre é a situação externa, é a pressão interna que você vem acumulando. Filipenses 4:7 não promete apenas um sentimento bonito. Ele fala de uma paz de Deus que guarda o coração. Guardar é proteger, é vigiar, é cercar. É como se houvesse uma proteção espiritual disponível, mas que só se ativa quando você entrega o que está segurando. E aqui está a parte que ninguém costuma falar. Muitas vezes não estamos em falta de fé. Estamos em excesso de controle. Você tenta controlar o futuro, controlar o resultado, controlar as reações das pessoas, controlar cada possibilidade de algo dar errado. E enquanto tenta controlar tudo, o seu sistema entra em estado de alerta constante. O coração dispara, não porque o perigo é real, mas porque a mente não desliga. E se o caminho para acalmar o corpo não for lutar contra ele, mas soltar o que você está tentando controlar? E se a paz para o corpo começar com rendição da mente? Essa virada muda tudo, porque deixa de ser sobre como faço meu coração parar e passa a ser o que eu ainda estou tentando carregar sozinho. Mas para você visualizar isso de forma ainda mais clara, eu quero te mostrar uma imagem que talvez fique marcada na sua mente. Porque quando você enxergar essa cena, vai entender exatamente o que está acontecendo dentro de você. Imagina agora uma cena muito simples, mas extremamente poderosa.
Você está dentro de uma casa durante uma tempestade. Lá fora o vento é forte, os trovões são altos, a chuva bate nas janelas. O barulho é real, a intensidade é real. Mas dentro da casa existe abrigo, existe estrutura, existe proteção. Agora, presta atenção nessa imagem. O problema não é a tempestade existir. O problema é quando você tenta enfrentar a tempestade do lado de fora, sozinho, sem abrigo. É isso que acontece quando a ansiedade toma conta. A tempestade pode até ser pequena, mas você está se posicionando como se estivesse totalmente exposto. Quando o coração dispara sem motivo aparente, é como se o vento estivesse batendo nas janelas da sua mente. Pensamentos acelerados, cenários imaginários, medo do que pode acontecer. E quanto mais você olha para o vento, mais ele parece forte. Quanto mais você escuta o trovão, mais o seu corpo entra em alerta. Mas a palavra em Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus guarda o coração. Guardar é como trancar a porta. É como fechar a janela. É como entrar para dentro da casa. A tempestade pode continuar lá fora, mas o seu interior não precisa tremer junto com ela. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. O mundo continua agitado. As notícias continuam chegando. As responsabilidades continuam existindo, mas o que está faltando é essa sensação de abrigo espiritual. Você está tentando acalmar o vento, quando na verdade precisa entrar para dentro da casa da presença de Deus. E aqui vem a parte que fica marcada. O coração não foi feito para enfrentar tempestades sozinho. Ele foi feito para ser guardado, guardado pela paz de Deus, guardado pela oração, guardado pela confiança. Então, quando o corpo reage, quando o peito aperta, quando a respiração encurta, talvez não seja um sinal de fracasso espiritual. Talvez seja o convite mais claro para você parar de lutar contra o vento e começar a buscar abrigo. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui acontece algo que muda tudo. A Bíblia não diz apenas que Deus observa o seu coração acelerado. Ela diz que a paz de Deus guarda o coração. Guardar significa substituir o estado de alerta por um estado de segurança. É aqui que acontece a grande troca. Você chega com ansiedade e sai com paz. Você chega com medo e sai com confiança. Você chega com o coração disparado e começa a sentir o corpo desacelerar. Mas essa troca não acontece automaticamente. Ela começa com um movimento simples e profundo: lançar. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Não é dividir, não é explicar pela metade, não é fingir que está tudo bem. É lançar, é entregar de verdade. E talvez você nunca tenha feito isso de forma consciente. Talvez você ore, mas continue segurando o peso. Fala com Deus, mas não solta o controle, pede ajuda, mas continua tentando resolver tudo sozinho. E é por isso que o corpo continua em alerta, porque a mente ainda acredita que precisa dar conta de tudo. A grande troca acontece quando você decide parar de administrar o medo e começa a confiar. Quando você transforma o pânico em oração guiada. Quando você troca o pensamento repetitivo por uma entrega espiritual real. Não é mágica, é decisão. Percebe como isso muda tudo? A ansiedade quer que você controle o amanhã. A fé te convida a confiar hoje. A ansiedade acelera o coração. A presença de Deus estabiliza o coração. A ansiedade grita cenários. A paz de Deus silencia o excesso de pensamentos. E quanto mais você pratica essa entrega, mais o seu corpo começa a aprender um novo padrão. Não o padrão do medo, mas o padrão da confiança. Não o padrão da tensão, mas o padrão da paz, que excede todo entendimento. Talvez o que você precisa não seja lutar contra o sintoma. Talvez seja fazer essa troca agora mesmo. Transformar o disparo do coração em um sinal de que é hora de orar. Transformar o aperto no peito em convite para confiar. Transformar a ansiedade em ponto de partida para uma experiência profunda com Deus. Mas como isso se parece na prática?
como alguém da Bíblia viveu essa troca entre medo e paz e saiu diferente do que entrou, deixa eu te levar para uma cena que talvez você nunca tenha observado por esse ângulo. Imagine os discípulos dentro de um barco, no meio da tempestade. O vento forte, as ondas batendo, o barulho ensurdecedor da água. O corpo deles estava em alerta máximo, coração acelerado, respiração curta, pensamentos descontrolados. Era pânico real. E no meio de tudo isso, Jesus estava dormindo. Não é curioso? Enquanto o ambiente gritava perigo, ele estava em paz. E quando os discípulos o acordaram, quase desesperados, dizendo: "Não te importas que pereçamos?", Jesus não entrou em pânico com eles. Ele não absorveu a ansiedade coletiva. Ele simplesmente se levantou e falou com a tempestade. E o texto diz que houve grande bonança. Percebe a virada? A tempestade estava fora, mas o desespero estava dentro. E quando a presença de Jesus entrou em ação, não foi apenas o mar que se acalmou, foi o coração deles. Agora traz isso para a sua vida. Quantas vezes o seu coração dispara como se você estivesse naquele barco? Quantas vezes o seu corpo reage antes mesmo de algo acontecer? A ansiedade cria tempestades internas que parecem tão reais quanto ondas gigantes, e você sente que vai perder o controle. Mas a promessa de Filipenses 4:7 não é apenas poesia espiritual. Ela é prática. A paz de Deus guardará o coração. Guardará, como um soldado à porta, como um escudo invisível, como uma presença que se coloca entre você e o pânico. Talvez hoje você esteja exatamente como aqueles discípulos. Talvez o seu coração esteja gritando: "Senhor, não estás vendo isso?" E talvez a grande revelação não seja que a tempestade precisa sumir primeiro, mas que a presença de Deus já está no barco. E quando essa verdade desce da mente para o coração, algo começa a mudar por dentro. Não é negação da realidade, não é fingir que está tudo bem. É escolher confiar mesmo com vento forte. É orar mesmo com pensamentos acelerados. É lembrar que a paz não depende do cenário, depende de quem está com você. E se essa mesma troca que aconteceu naquele barco puder acontecer agora no seu corpo? E se o seu coração acelerado for o ponto exato onde Deus quer manifestar essa paz que excede todo entendimento? Agora deixa eu quebrar uma crença que talvez esteja travando você há muito tempo. Você não precisa de uma oração perfeita para receber paz. Você não precisa de palavras bonitas, voz firme, ambiente silencioso ou uma fé forte o suficiente. A ansiedade faz a gente acreditar que se o coração está acelerado, então a oração não vai funcionar. Que se a mente está confusa, Deus não vai ouvir direito. Mas isso simplesmente não é verdade. A Bíblia não diz: "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade quando estiverem calmos." Ela diz: "Lancem do jeito que está, com o coração disparado, com as mãos tremendo, com os pensamentos embaralhados." A simplicidade da oração é justamente o que desmonta o pânico. Talvez você pense que precisa esperar o corpo se acalmar para orar. Mas e se for exatamente o contrário? E se a oração for o botão que começa a desacelerar o coração? E se o ato simples de dizer: "Senhor, eu estou com medo", já for o início da paz de Deus guardando sua mente? Existe algo profundamente libertador nisso. Você não precisa lutar contra cada pensamento antes de falar com Deus. Você não precisa vencer a ansiedade primeiro para merecer a paz. Você só precisa entregar. E entregar não é discurso elaborado. É uma frase sincera. É um suspiro. É um "me ajuda". A mente ansiosa gosta de complicar. Ela cria cenários, argumentos, hipóteses, mas a oração verdadeira simplifica. Ela pega tudo o que está rodando dentro da sua cabeça e coloca nas mãos de Deus. E aos poucos, aquilo que parecia impossível de controlar começa a perder força. E talvez o maior erro que te ensinaram seja este, que a paz vem depois que tudo se resolve. Não, a paz de Deus vem no meio do processo. Ela vem enquanto o coração ainda está acelerado.
Ela vem enquanto você ainda não tem todas as respostas. Ela vem quando você escolhe confiar mesmo sentindo. Então eu quero que você perceba algo muito importante agora. Não é sobre intensidade emocional, é sobre direção. Para onde você está levando o seu medo? Para dentro de você mesmo ou para Deus? Porque a mudança começa no momento em que você decide lançar, entregar, soltar. E é exatamente aqui que algo muito poderoso começa a acontecer. Então agora, sem tentar controlar nada, eu quero que você apenas respire fundo. E enquanto respira, perceba que você não está sozinho nesse momento. Nós vamos transformar essa ansiedade em oração, esse coração acelerado em entrega, essa mente inquieta em confiança. Eu vou dizer uma frase, e você repete aí no seu ritmo, do seu jeito. Não precisa ser alto, só precisa ser verdadeiro. Senhor, eu entrego a Ti os pensamentos que não me deixam descansar. Repete isso. Entrego a Ti cada medo escondido que acelera o meu coração. Fala isso com sinceridade. Eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, porque a Tua palavra diz que o Senhor cuida de mim. Deixa essa verdade entrar. Agora diga, Pai, quando o meu coração dispara sem motivo, guarda o meu coração com a Tua paz. Guarda a minha mente com a Tua presença. Silencia o barulho dentro de mim. Eu não quero viver dominado pelo medo do amanhã. Eu escolho confiar hoje. Respira mais uma vez e repete. A paz de Deus está me envolvendo agora. A paz que excede todo o entendimento está guardando o meu coração. Mesmo que eu não entenda tudo, eu confio. Mesmo que o futuro pareça incerto, eu confio. Mesmo que meu corpo reaja com ansiedade, eu confio no Senhor. Se você puder, coloque a mão sobre o peito agora e diga, Deus, acalma o meu coração. Desacelera meus pensamentos. Tira de mim o peso do que ainda nem aconteceu. Eu entrego o amanhã nas Tuas mãos. Eu descanso na Tua fidelidade. E enquanto você fala isso, perceba algo sutil acontecendo. Talvez não seja um milagre explosivo, mas é uma mudança interna, uma troca invisível, um alinhamento espiritual acontecendo dentro de você. A oração guiada não é mágica, ela é entrega consciente, ela é fé prática, ela é confiança ativa. Agora diga, Senhor, eu recebo a Tua paz, eu recebo equilíbrio emocional, eu recebo serenidade para enfrentar este dia. Eu não serei governado pela ansiedade, eu não serei dominado pelo medo do futuro. A Tua paz guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Fique alguns segundos em silêncio, apenas sentindo. Porque ainda há algo mais profundo acontecendo aqui, algo que vai além das palavras que você acabou de repetir. Agora eu quero que você mude a postura por dentro. Não é mais apenas oração, agora é posicionamento espiritual, é declaração de fé, é autoridade sobre aquilo que estava te dominando. Porque a palavra diz que a paz de Deus guarda o coração. E se guarda, então significa que existe proteção ativa acontecendo agora. E você não vai sair daqui pequeno. Você vai sair daqui fortalecido. Diga com convicção, eu não sou refém da ansiedade. Eu não sou escravo dos meus pensamentos acelerados. A minha mente não me governa. O Espírito de Deus me governa. A paz de Deus está guardando o meu coração neste exato momento. Sinta o peso dessas palavras. Não fale como quem repete um texto. Fale como quem está assumindo uma verdade espiritual. Porque quando o coração dispara sem motivo, isso não significa que você perdeu o controle. Significa que você precisa se reposicionar. E agora você está fazendo isso. Declare. Eu rejeito o medo do futuro. Eu rejeito pensamentos catastróficos. Eu rejeito a mentira de que algo ruim vai acontecer. Eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele cuida de mim. Percebe como isso muda a atmosfera? Não é sobre negar a realidade. É sobre decidir quem vai ter a palavra final sobre a sua vida. E a palavra final não é do pânico, não é da crise,
não é do imprevisto. A palavra final é da paz de Deus. Diga novamente com mais firmeza: a paz guarda o meu coração. A paz guarda a minha mente. A paz guarda o meu corpo. Meu coração pode até ter acelerado, mas ele não vai me dominar. Meu pensamento pode ter tentado me assustar, mas ele não vai me controlar. Eu tenho um Deus que me sustenta. Você não está lutando sozinho, você não está desamparado, você não está à mercê do amanhã. Existe cobertura espiritual sobre a sua vida. Existe cuidado invisível acontecendo agora. Existe um Deus que não perde o controle quando você sente que perdeu. E enquanto você declara isso, algo começa a se alinhar dentro de você. Não é só emoção, é fé sendo ativada, é coragem nascendo, é a mente sendo treinada a confiar. Porque a paz não é ausência de problema. É presença de Deus no meio do problema. Continue declarando dentro de você: eu sou guardado pela paz. Eu sou sustentado pela graça. Eu sou fortalecido hoje. O amanhã está nas mãos de Deus. E quanto mais você afirma isso, mais o medo vai perdendo força. E há um passo prático que vai tornar essa declaração ainda mais real no seu dia a dia. Agora eu quero transformar tudo isso em algo que você possa viver hoje, não só sentir aqui no vídeo. Porque a paz de Deus não é apenas uma experiência momentânea durante a oração guiada. Ela precisa virar prática diária. E é aqui que muita gente perde a força, sente algo profundo, mas não constrói micro-hábitos espirituais que sustentem essa paz no corpo e na mente. Então começa simples. Quando o coração disparar sem motivo, antes de tentar controlar o corpo, controle o foco. Pare por 30 segundos. Só 30. Coloque a mão sobre o peito e respire profundamente, enquanto repete em voz baixa: a paz de Deus guarda o meu coração. Não é frase mágica, é alinhamento espiritual. Você está ensinando seu corpo que ele não está em perigo. Você está lembrando sua mente de que existe cobertura divina sobre você. Depois disso, faça algo ainda mais poderoso. Escreva. Pegue um papel, não o celular, e escreva exatamente qual pensamento está acelerando sua mente. Ansiedade gosta do invisível. Quando você coloca no papel, ela perde força. E embaixo dessa frase, escreva o versículo: a paz de Deus guardará o coração. Isso cria um confronto direto entre o medo e a promessa. Outro micro-hábito essencial é escolher um horário fixo do dia para lançar sobre ele a sua ansiedade. Não espere o pânico vir. Antecipe-se. Antes de dormir, por exemplo, diga em voz alta tudo o que está pesando na sua mente. Fale como se estivesse realmente entregando. Porque a palavra diz para lançar, e lançar é movimento, não é guardar dentro. E tem mais um detalhe que muda tudo. Reduza o estímulo antes de orar. Se a sua mente já está sobrecarregada de notícias, redes sociais e comparações, você está tentando sentir paz em meio ao barulho constante. Silencie 5 minutos antes da oração. Sem tela, sem distração. Apenas respiração, presença e entrega. Parece pequeno, mas é aqui que a transformação começa. Esses micro-hábitos espirituais criam estabilidade. Eles treinam seu cérebro a associar ansiedade com entrega, não com desespero. Eles ensinam seu corpo que coração acelerado não significa catástrofe. E quanto mais você pratica, mais a paz deixa de ser ocasional e passa a ser padrão. Porque paz não é sorte, paz é disciplina espiritual diária. E no próximo momento, eu quero te convidar para algo que transforma essa caminhada individual em algo coletivo, algo que fortalece ainda mais essa jornada. Agora, eu quero te fazer um convite que vai além de simplesmente assistir a este vídeo. Porque cura emocional não acontece isoladamente.
Paz para o corpo e para a mente também se fortalece quando existe comunhão, quando você percebe que não está sozinho nessa batalha contra a ansiedade, contra o coração acelerado, contra os pensamentos que não desligam. Se em algum momento você sentiu que essa oração tocou exatamente na sua situação, se o seu coração dispara sem motivo, se a sua mente insiste em criar cenários que ainda nem existem, escreve aqui nos comentários apenas uma frase: eu recebo a paz de Deus. Não é sobre algoritmo, é sobre posicionamento espiritual. Quando você declara publicamente, você reforça internamente. E quando outras pessoas leem, elas também encontram coragem para crer. E se você conhece alguém que vive ansioso, alguém que tem sentido o corpo reagir ao medo do futuro, alguém que precisa aprender a lançar sobre ele toda a ansiedade, compartilhe esse vídeo. Às vezes, a oração que acalma o seu coração pode ser exatamente a resposta que outra pessoa estava pedindo em silêncio. Esse canal é um espaço de oração guiada profunda, de cura interior, de fortalecimento espiritual. Aqui nós não negamos a ansiedade, nós a entregamos. Nós não ignoramos o medo, nós o colocamos diante de Deus. E cada vez que você comenta, curte ou compartilha, você ajuda essa mensagem de paz de Deus a alcançar mais corações acelerados que precisam ser guardados. E existe algo muito poderoso acontecendo quando uma comunidade inteira começa a declarar a mesma promessa bíblica, quando dezenas, centenas de pessoas escrevem juntas que confiam na paz que guarda o coração. Porque o que começa individualmente pode se tornar um movimento espiritual muito maior do que você imagina. Talvez você tenha começado esse vídeo apenas tentando entender por que o seu coração dispara sem motivo. Mas no fundo, Deus já sabia que não era só sobre o coração físico. Era sobre ansiedade acumulada, sobre medo silencioso, sobre pensamentos que oprimem o corpo. E agora que você chegou até aqui, percebe que existe algo maior acontecendo. Não é apenas uma oração para acalmar sintomas. É um processo de restauração espiritual que começa dentro e alcança cada parte da sua vida. Porque a paz de Deus que guarda o coração não é momentânea. Ela é uma promessa viva. E quando você começa a praticar esses princípios de oração guiada, de entrega consciente, de confiança no Senhor, algo muda não apenas no seu ritmo cardíaco, mas na forma como você enfrenta o amanhã, na maneira como reage às pressões, na forma como lida com notícias inesperadas. E sabe o que é mais profundo nisso tudo? Muitas vezes, o coração acelerado é só o primeiro sinal. Existem outras áreas da nossa vida onde o medo se manifesta de forma diferente. Às vezes, não no corpo, mas na mente, nas decisões, no futuro que parece incerto. E é exatamente aí que a fé precisa ser fortalecida ainda mais. Porque se a paz pode guardar o seu coração, ela também pode guardar seus pensamentos. E quando a mente começa a desacelerar junto com o corpo, uma nova dimensão de confiança começa a nascer. E é sobre essa próxima camada de cura espiritual, sobre esse próximo passo na jornada de quem quer viver livre da ansiedade e do medo do futuro, que nós vamos falar em seguida.